E agora nós vamos chamar a realidade dos fatos, né? Queria agradecer aqui a presença do Sérgio Barros. Por favor, Sérgio, CTO da Americanas, para vir ao palco. Agora sim. E um CPO, né? Porque como o Brilhante comentou que vai ter que ter dinheiro, né? Então, espera-se que o CPO vai enfrentar desafios interessantes para adquirir produtos e serviços ou renegociar contratos. Então, gostaria de chamar o Poço, Alexandre Poço, também conhecido da Rimini de longa data, lá da época da Edux, e agora é o CPO da Casas Bahia. Por favor, moço. Muito bom. Boa tarde. Acho que essas empresas carecem de apresentação? Acho que não, né? É sempre bom. Então, vamos lá. Por favor. Somos Barros ambos, né? Só que a gente não é primo, não, né? Mas são cariocas, né? São cariocas, se procurar. Alguma chance, hein? Muito boa noite, meu nome é Sérgio Barros, sou CTO da Americanas. Boa tarde, pessoal. Alexandre Moço Barros, né, CPO do Grupo Casas Bahia. Muito bom. Bom, eu vou começar com você, moço. Lá na apresentação do SaaS, ele colocou aquele resultado da pesquisa que a gente fez em CFO e CIO, onde demonstra que o Brasil é líder com essa preocupação de fazer ROI antes de investir, né? Qual é a sua visão? Qual é a sua experiência, né? Isso é uma realidade? Vem melhorando? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que o Brasil realmente tem uma característica muito específica, diferente de outros mercados. A gente vive, né, o tempo todo crises em cima de crises. E, consequentemente, você acaba tendo que se adaptar rapidamente a novos cenários. A gente tem uma carga tributária extremamente complexa, foi discutido aqui mais cedo, né? Então, a gente vai ter que conviver com 2 sistemas por um período aí até relativamente longo, né, alguns anos. Isso força com que todo mundo, né, o empresário, né, as grandes empresas, acabam tendo que se adaptar a essa realidade e fazer investimentos para dar conta dessas mudanças todas que a gente acaba provocando, né? É custo Brasil mesmo, né? Tem uma questão de custo Brasil, né? Eu, assim, não queria ficar só nessa conotação até um pouco negativa. A gente também tem muito empreendedorismo, a gente tem muita inovação, né? A gente acaba tendo que se reinventar o tempo todo, então isso também puxa transformações, puxa mudanças nas organizações, e são muito positivas também. Muito bom. O Sérgio, a gente se conhece desde a época da Álvares, agora nesse novo papel de CTO na Americanas, enfrentou vários desafios incríveis aí, né? Se você puder falar um pouco como foi esse trabalho que você fez nesse último ano e meio, não é? O que você encontrou, o que você vê de oportunidade, na verdade, né? Porque são sistemas que operam, né? As lojas não estão paradas, né? Não é esse o ponto, mas quais foram as oportunidades que você encontrou na Americanas no último ano e meio? A Americanas ainda é fruto de uma série de M&As. E quem já trabalhou com M&As sabe os desafios que são a integração de sistema, né? O PMI, o Post Merge Integration. A gente faz a integração do business, mas continua com 2, 3 sistemas, às vezes fazendo a mesma coisa. E esse é um desafio de muitos dos meus colegas de tecnologia que estão aqui, né? Fazer essas integrações e desenhar um futuro mais sólido. Investir até certo CAPEX para tornar um OPEX mais saudável. Meu trabalho tem a ver com isso. Meu trabalho tem a ver com construir um futuro, construir uma arquitetura distinta, esbarrando muito em governança. Eu ouvia o Guilherme da Kearney aqui falando um pouco sobre governança de projeto, quanto é importante governar projeto, e é importante governar o dia a dia. É importante olhar para o dia a dia, a saúde dos incidentes e a saúde das pequenas mudanças. Os meus colegas de tecnologia também vão se sentir abraçados agora, o famoso já aqui. Você corrige um incidente, já que você está fazendo isso, por favor, pode também. Então, essas mudanças todas vão, às vezes, criando uma customização muito grande, aumentando o custo de manutenção do sistema. Então, olhar para isso de uma forma mais racional, com governança e explicando para o negócio que isso depois vai custar, tem a ver com custeio, né? E a gente que é empresa de varejo, acostumado a margens muito apertadas aos custos, aumentar o custo afeta a forma como eu me comporto com o meu cliente e o meu resultado.
Só aproveitando o gancho, né, quando a gente tem muitos change requests, como a gente viu na pesquisa da Kearney, você acaba encarecendo muito o projeto, você acaba atrasando o cronograma de entrega. Então, é uma bola de neve. Você acaba impactando, né, toda a cadeia, tudo que foi desenhado, né? Então, assim, no varejo, que a gente conta centavos, isso é crítico. Então, quanto mais a gente tiver realmente uma visão clara do nosso objetivo, roadmap, eu acho que a gente viu lá no caso da Faber-Castell, apresentado pelo Blanco, né? Já tem uma visão de futuro, do que eles querem e tudo mais. Quando você tem essa visão construída, você consegue ir se adaptando, consegue ir montando projetos menos longos, né? mais curtos, né? Vamos chamar assim, e você consegue também resultados melhores e certamente num custo menor, né? E, poxa, eu vejo muito frequentemente uma frase que eu gosto muito, que é a questão do keep it simple, stupid, né? O KISS, né? Se a gente puder simplificar as coisas, não tentar reinventar a roda, não tentar fazer muitas transações ex, né? Para poder adaptar processos a uma realidade de negócio que às vezes nem é melhor, né? Acho que a gente acaba economizando muito dinheiro para a companhia, muitas horas de projetos que não são realmente necessárias, né? Muitas vezes. Acho que essa é uma questão muito importante que a gente tem que ficar de olho, né? Então, eu tive experiências de implementação também em outras empresas, não só do RP, do SAP, mas de Salesforce também, que é outro desafio bem grande também. Então, quanto mais standard for a solução, mais facilmente você vai conseguir implementar. E depois, como também foi demonstrado pelo Seth mais cedo, né, a gente tem uma tendência agora a não ter um sistema monolítico que vai resolver tudo, one size fits all. Você vai ter, na verdade, né, vários sistemas que vão resolver determinadas dores da companhia. Então, você não precisa ter exatamente uma arquitetura, né, um único sistema que vai atender tudo. Mas, se você puder ter sistemas, né, que estejam integrados efetivamente e que você consiga obter deles o melhor resultado possível, fazendo menos customizações, melhor. Tem a ver com quebrar problemas complexos em partes, né, e tratar problemas menores cada vez mais, né? Acho isso interessante. Nós podemos assumir que, quando você assumiu a posição na Americanas, você já sabia, né, de conhecimento público, que tem, a gente, né, todo mundo aqui convive, né, no fim a comunidade de TI é restrita, você já sabia que, muito provavelmente, precisaria de um grande investimento em TI para colocar a empresa num outro patamar, né, de tecnologia. Mas você não fez isso imediatamente, né? Você foi primeiro na operação, né, para ter os quick wins e tudo mais. Aí eu tenho a pergunta para o moço. Moço, você acha que na Casas Bahia, porque a gente sempre fala em investimento e projeto, tem a hipótese, né, de ter uma situação parecida com a da Americanas, ou oportunidade sempre tem, né, mas faz sentido as empresas, não só na Casas Bahia, olhar a sua operação para buscar quick win através de eficiência? Faz todo sentido. A gente tem que estar fazendo isso o tempo todo. A gente tem um modelo de negócio, né, semelhante. As empresas de varejo têm muita semelhança aqui no Brasil e no mundo inteiro. E, sim, a gente deve começar por aquilo que dá resultado no curto prazo. O quick win é importante, até porque você, quando consegue implementar um quick win, você está melhorando a condição da empresa, melhorando o resultado da empresa. Isso é bom para o mercado vê de uma forma positiva aquele movimento, então isso é muito importante. E você também se credencia para dar outros passos e convencer, seja stakeholders internos ou externos, né, dos recursos que têm que ser disponibilizados para desafios maiores. Né? Porque, assim, acho que qualquer um aqui está disposto a fazer um investimento se tem mais segurança em relação a esse retorno. E quando você faz um quick win, quando você consegue implementar, olhando para o teu modelo de negócio, oportunidades que não foram vistas, às vezes nem é questão mesmo de investimento de CAPEX em TI, às vezes pode ser uma mudança no processo que gera um resultado significativo para a organização. É alguma coisa que você deixa de fazer, às vezes, que realmente não estava agregando valor, não estava mudando o ponteiro da companhia, que gera realmente, né, um resultado significativo para a organização e te credencia para fazer outros passos semelhantes. Esse ponto é bom, porque o Sérgio, hoje de manhã tivemos uma reunião e por diversas vezes ele né, bate no padrão de fazer o básico, o processo não pode ser complicado, mas não é necessariamente só o sistema, é o jeito de trabalhar, não inventa, né? Tem a ver com isso? Não é só o sistema? Tem. A
gente teve na NRF esse ano, e a NRF falou muito de AI, falou muito de novas tecnologias, e fazer padrão, fazer standard, tem a ver com embarcar um monte de tecnologia, porque fazer simples que tem inteligência, né? E quando você olha para a operação, assim, quando você fala de olhou primeiro para a operação para construir o futuro, quando você vai para algum lugar, a primeira coisa que você faz para traçar uma rota é o ponto inicial. Então, conhecer a sua operação, o seu negócio, o seu cliente, as necessidades em loco, eles são extremamente importantes para você primeiro limpar a casa e criar um ponto zero saudável. O investimento que você vai fazer para ir para o futuro tende a ser menor. Até para encarar investimentos mais complexos, onde a equipe vai ter que segurar, né, grandes investimentos. O desconhecimento do futuro, ele é aceitável. O do presente não pode ser. Então, olhar... E a maioria de nós aqui, presentes de tecnologia, me coloco na cadeira de tecnologia, tem desconhecimentos da operação atual. E isso a gente não pode permitir. A gente tem que ter desenhos e fluxos bem conhecidos da tecnologia e do negócio para que os pontos de partida sejam saudáveis. Claro, não basta dizer que é SAP, que é tudo igual, né? Ou Oracle, ou qualquer que seja o RP. Você concorda? Eu concordo plenamente, faria só um adendo, né? Que é o seguinte, a gente, quando vai fazer um mapeamento, a gente tem que pensar na jornada do cliente, acho que muita gente está focado nisso hoje, Customer Experience, né? Tem uma importância muito relevante, é bastante difundido hoje no mercado a preocupação com a jornada do cliente, mas também tem a jornada do colaborador. Essa também tem que ser muito bem enxergada, muito bem vista. Eu tive experiência de implementar também, de reimplementar SAP, né, o Hack to Pay todo, da requisição ao pagamento, uma das empresas onde eu trabalhei, e eu acho que o grande sucesso do projeto não foi a integradora que a gente contratou, não foi necessariamente os módulos que a gente, né, repactou com a SAP, foi justamente essa questão de você entender exatamente a jornada do colaborador, do que ele precisava, treinar esses colaboradores, não somente os key users, como estavam demonstrados na pesquisa, mas todo mundo que está envolvido no processo. E, normalmente, são processos cross, que envolvem toda a companhia. E o comprometimento tem que ser de todos. Acho que o Guilherme falou aqui mais cedo. O projeto não é de TI. O projeto é da organização. Então, todo mundo tem que ter esse ownership. Tem que entender que, realmente, aquilo que está sendo feito é para levar a companhia para um outro patamar, né? E isso demanda de todas as áreas. E você ter esse alinhamento com todas as áreas, todos os stakeholders, não é um negócio simples de se fazer. E eu acho que um grande ponto que ajuda muito nesse trabalho de transformação é você ter realmente pessoas focadas em gestão de mudança. O Guilherme falou mais cedo aqui também, as pessoas não gostam muito de mudança. Algumas até gostam, já está mudando um pouco isso, graças a Deus. Mas algumas têm um certo medo, um certo receio. E você ter profissionais que consigam antecipar essas questões, melhorar a comunicação, né? Porque quando você vai falar de um grande projeto, a primeira coisa que a pessoa pensa, putz, estou correndo o risco de perder meu emprego. Vem mais um bonde aí, eu vou acabar saindo nele, porque tem um projeto novo implementando. E vamos combinar, pessoal, como é que é o projeto? Qual é o saving do projeto? Né, muitas vezes. É um downsizing da companhia. Você acaba, muitas vezes, justificando o seu projeto, porque você vai ganhar eficiência e produtividade. Então, você vai diminuir o seu headcount, vai ter menos FTEs para tocar o processo. Então, as pessoas já se fecham automaticamente quando vem uma ideia de um projeto novo. Né? É do ser humano, né? É o medo do desconhecido, o medo de perder o emprego, o medo de perder, às vezes, até um status, né, de uma determinada posição. Né? Então, acho que é preciso pensar também, né, no humanware, né? Pensar exatamente como é que as pessoas se comportam, qual vai ser a reação delas em cada projeto, para a gente poder realmente ter um sucesso. Mas tem o contrário também, né? De pessoas, de colaboradores que querem, não é, participar de algo novo, não é? Eu acho que a própria TI é natural. Sim. Que queira, tem essa tendência a... A TI tem essa tendência, é o perfil, muitas vezes, das pessoas de TI, não sei se o Sérgio concorda comigo, né? Mas tem um detalhe, é engraçado isso, né? É importante comentar isso também. As pessoas também que buscam a inovação, às vezes, criam uma visão do mundo ideal. Né? O melhor sistema é o SAP, o melhor CRM é o Salesforce, então eu vou tentar montar um projeto, né? E vou tentar viabilizar aqui um business case para que justamente esse projeto seja aprovado, eu tenha o CAPEX e eu consiga fazer a implementação dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque a pessoa não está mal intencionada quando faz esse movimento ou quando pensa dessa forma. É natural também. Né? Eu gosto da Ferrari, eu quero ter uma Ferrari. Né?
Às vezes você não precisa de uma Ferrari, né? Você pode ter outros sistemas que são tão bons quanto e podem atender a necessidade da companhia, né? E às vezes essas pessoas que são early adopters, né, da inovação, de novos sistemas, criam às vezes uma imagem, criam essa questão mesmo de ter uma solução matadora, fundamental, e às vezes até nas aprovações dos business cases para você poder seguir adiante e contratar, você meio que força a barra muitas vezes, né? E falta, né, nas companhias, de uma maneira geral, eu tenho visto isso, um pós-investment review, né? Você realmente, depois do projeto implementado, tá bom, cadê os resultados que foram combinados? Estão acontecendo? Não estão acontecendo? Por quê? Né? Então, até para a companhia poder se retroalimentar e entender se realmente aquilo que tinha sido combinado, que foi aprovado com o CFO no business case e tudo mais, se de fato aquilo trouxe o resultado que era esperado. Né? Acho que isso também é importante. Ter esse grau de maturidade nas organizações também é algo muito importante. E olha como é que esse ciclo fecha, né? A gente falou em envolver vários departamentos da companhia, falamos em envolver várias camadas, não é só a ponta da pirâmide que participa de projetos como esse, né? No nosso caso, por exemplo, você não pode esquecer do lojista, do operador do PDV, do operador do cara da gôndola. Porque esses caras que têm em frente com o seu cliente, quando você cria uma operação muito complexa, com um sistema muito complexo, que é difícil de operar, causa irritação e dificulta a vida dele para atender o seu cliente. E ele é a interface do seu cliente que está no centro da jornada. Gestão de mudança é extremamente importante e até essas camadas de baixo elas têm que participar do desenho da solução. Porque são elas as pessoas fundamentais para testar depois e garantir que aquilo que foi desenhado no início, que o Alexandre mencionou, vai ser entregue no fim, né? Então, tem a ver com um número para o CFO, tem a ver com uma operação mais saudável para o COO, mas tem também com um front ali bem desenhado, saudável, que entrega para o cliente uma operação rápida e que deixa o operador pronto para fazer mais, porque a gente sempre cobra mais dele, né? Tá com o cliente, satisfazer o cliente. Saindo do pressuposto que isso acontece de forma cíclica, constantemente, é aí que é o link com a governança que você fala, para não depender de um executivo ter essa preocupação de fazer um ROI e depois acompanhar, ou outros cenários que vocês colocaram, como é que a gente garante que isso entre no DNA da empresa? Para mim, é essa a governança, né? Então, a governança tem a ver com desenhar as coisas corretas, dizer os ganhos, ou estimar os ganhos, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente onde vai dar. Os projetos ágeis que você mencionou ali, saindo do Waterfall, tem a ver com isso. Eu não sei exatamente onde eu vou chegar, mas eu preciso estimar. Eu preciso ter uma rota, eu preciso ter um caminho, eu preciso ter um objetivo, né? E ter isso desenhado desde o início, por mais que eu vá dando passos e adaptando e redesenhando, e tudo bem, faz parte, mas ter isso o tempo todo é extremamente importante. E aí depois acompanhar na linha do tempo. Mesmo o ágil, você tocou num ponto no painel anterior muito bem, a questão de waterfall diferente do ágil. Ele não pode ser descompromissado com o que tem que entregar e com o tempo. E o nome ágil é justamente para vamos testar, vamos prototipar, vamos ver. Tem limite, né? Então, governar esse tipo de coisa é extremamente importante. É importantíssimo, né? E é engraçado que o Squad, quando ele foi concebido, a metodologia Agile, era para ser uma coisa finita, projeto, né? E hoje tem muitas empresas que usam o Squad ad eterno, né? Então, assim, é algo para se pensar, estudado também, né? Eu, gerenciando o projeto em Waterfall no começo da carreira, né? Você ouvia falar da tripla restrição, escopo, tempo e custo. E aí você vai para o ágil, não sei o escopo, vamos ver onde que vai dar o custo, os CFOs adoram, que estão aqui, né? E o tempo. A gente vai testando, vai vendo como é que vai dar, você vai incrementando mais coisas, e não é isso. O ágil é justamente quebrar pacotes grandes em pacotes pequenos, e ir rápido, testando, prototipando e colocando em produção, né? Ou em pré-produção para que seja colocado em pacotes maiores. E poder mudar o escopo, que eu acho que isso daí, num país emergente como o nosso, você imaginar que vai ficar 2 anos sem ter alguma novidade é difícil.
E por que governança, né? A gente falou tanto hoje de Brasil, os desafios do Brasil, o brasileiro é resiliente, o brasileiro passa por tanta coisa. A gente tem os nossos projetos, a gente tem que reestruturar as nossas empresas, tem uma reforma tributária. Eu não consigo falar de reforma tributária e não lembrar do meu pai. Meu pai é um cara que tem ditos populares para tudo. Fatalmente ele diria, cuidado com o que você deseja que você vai conseguir. Está aí a reforma tributária que a gente tanto pediu, está aqui, agora vamos ter que lidar com esse problema. E a gente fala da reforma tributária, acho que é um capítulo importante aqui, já que a gente está falando tanto de governança. Não vai ser um projeto, a gente falou que é um projeto, discutimos bastante hoje, mas que é um projeto que vai rever a malha tributária, simplifica um pouco, ótimo, mas ela vai mudar os centros logísticos, porque o diferencial competitivo que eu tinha da alíquota de determinado lugar acabou, e agora eu tenho um custo logístico maior para levar e para trazer aquilo naquele determinado lugar. Então, as empresas vão ter que rever isso. Fatalmente, meu amigo, não estamos falando de tax mais, estamos falando de mudança de WMS, de TMS, e olha a tecnologia aqui envolvida de novo. Então, isso vai mudar a forma como as empresas se comportam. Ter a governança para dizer o que precisa e quando fazer é extremamente importante. Você concorda, moço? Você está prevendo isso também? Sim, a gente está realmente bem preocupado, né, em relação a isso, né? As soluções WMS, TMS que a gente tem hoje, a gente está olhando para isso com certeza. Tem outros pontos que foram discutidos aqui também no painel mais cedo sobre tributos, que é a questão realmente dos custos na cadeia, né? Como é que você se apropria dos créditos, né? Tudo isso vai ser importante para você ter uma visão clara, né, de quanto que está o seu custo, né, depois dessa mudança, a convivência com os dois sistemas, tudo isso realmente está provocando, né, uma discussão muito grande interna. A gente está trazendo empresas, consultorias para nos apoiarem também, para enxergar possíveis caminhos em relação a isso, né, como a gente deve conduzir, né, essa mudança, que não vai ser da noite para o dia, né, mas que já está chegando e está batendo na porta já, né, então, realmente, tudo isso tem que ser repensado. Então, como o Sérgio falou, a questão dos CDs, onde a gente está hoje, o nosso footprint, onde é que a gente deve continuar, onde é que a gente não deve continuar, né, para ter essa malha que atende o Brasil todo hoje. Pelo que eu entendi, os próprios fornecedores, né, têm que ser revistos, né? Aí passa Exatamente. diretamente na tua área, né? Quer dizer, Exatamente. varejo como um todo, né? Muito bem. Vamos ter que estar de mão dadas, né? Exato. Sempre. Voltando um pouco na governança, e aqui pessoas que estão nesse mercado há muito tempo, acho que vão concordar comigo, o turnover, né, sempre é alto, varejo mais ainda, né, na ponta. E quando a gente, né, fazia projeto Waterfall, tinha tudo muito, né, planejado e chegava no final treinamento de usuário, né? A gente, como nós fazemos a MS também, damos suporte, a gente percebe às vezes que o problema é não entender como é que o sistema funciona e tudo mais. Então, naturalmente, talvez por mais de uma década, né, foi feito um treinamento no Go Live e depois, né, não se revisitou o tema. Isso acontece mesmo? É uma preocupação? Ou isso poderia entrar na governança? Como é que vocês encaram isso? Isso acontece. Toda empresa tem um turnover, algumas um turnover mais alto do que outras, né? Dependendo da empresa e do segmento em que ela atua. E isso é crítico, realmente. Você tem muita gente saindo e muita gente entrando, você tem que ter, realmente, um cuidado muito grande com a transferência de conhecimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de educação durante muitos anos, o Grupo Edux, e lá, até por uma questão mesmo do próprio negócio da empresa, existia uma preocupação muito grande de você ter uma universidade corporativa, de você ter efetivamente um LMS que pudesse, né, estar ali abrigando os treinamentos todos, que eram obrigatórios. E quando a gente fez a mudança do Hack to Pay e reimplantou o SAP, todos os treinamentos para todo mundo que participou, eles foram gravados, criou-se uma jornada, e todo colaborador novo que entrava na companhia, que ia solicitar o famoso acesso às transações do SAP, tinha que necessariamente assistir os treinamentos, responder aos questionários, para estar apto, ter um diploma, um certificado, e poder efetivamente ter o acesso liberado pelo chefe dele para a transação SAP que era necessária. E isso ajudou bastante, né, a gente não ter problemas, né, no day after da implantação, com situações de pessoas novas, porque tem sempre alguém de novo chegando. O óbvio precisa ser dito, né, porque tem sempre alguém novo chegando e se juntando ao time, né? Então, essa coisa de tornar perene esse conhecimento,
num repositório onde as pessoas possam acessar, não assim, alternativamente, não eventualmente, mas de forma obrigatória, mandatória, isso é muito importante, né? Você melhora muito. Eu já percebi em outras organizações que quando você deixa só realmente, né, na mão do time de TI, com todo respeito, né, aos CIOs aí, essa governança, né, sem se preocupar realmente com os treinamentos, né, para as pessoas poderem realmente estarem aptas a utilizarem os sistemas, a coisa acaba Trabalho se em perdendo. parceria, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. O lado funcional está muito bem explicado. A gente não pode esquecer do lado tecnológico da coisa, né? A tecnologia tem um turnover elevado e o conhecimento, às vezes, fica na cabeça do desenvolvedor que fez um bug fix e foi embora na semana seguinte. Engraçado. E lá na apresentação da Kearney, eles colocaram que, principalmente as grandes empresas, né, os sistemas são estáveis, né, e, se eu não me engano, 80% o AMS é outsourced, né, é feito por uma empresa parceira. Você encontrou essa falta de conhecimento quando você chegou, que eu imagino que espera-se que sim, né? Isso tem a ver com o excesso de terceirização do conhecimento? Tem. Eu estou esperando, inclusive, a pesquisa da Kearney, porque eu quero olhar esse dado de sistema estável com uma lupa, porque, para mim, eu acho que as pessoas aprendem a conviver com os problemas e a instabilidade está lá, e isso é normal, né? E tem a ver com governança também. De começar, a gente falou muito da criação de um centro de excelência operacional, e isso esbarra em começar a olhar os sistemas pela ótica da causa raiz dos problemas e não liberar aquele caminhão que está atrasado e o caminhoneiro está nervoso, ou aquela nota que está... Então, assim, como é que a gente resolve para que esse problema não aconteça todo dia? Eu vou gastar mais tempo com ele, vou documentar melhor, o caminhão vai esperar um pouco, paciência aos caminhoneiros, mas como é que a gente resolve esse problema para que esse caminhão amanhã e outro não pare na porta da empresa? E nesse conceito de centro de excelência, ou um núcleo duro, digamos assim, né, que são seus braços direitos ali na TI, isso é delegável para um terceiro, ou você entende que a empresa tem que fazer esse catch-up de conhecimento, não do ERP standard, mas daquele que está funcionando? Olha, eu espero que uma empresa terceira possa me ajudar, porque eu, inclusive, estou confiando em você. Não, então, mas você por favor, Sérgio. Não, você tem um núcleo duro ali de pessoas suas, né? Eu acho que a gente é parceiro até para dizer isso, ó, você tem que ter suas pessoas para saber comprar, para saber exigir, para saber controlar, né? Tem coisa que não é delegável, né? Como para tudo na vida, o equilíbrio é fundamental, né? Então, acho que você tem que ter os principais pilares que discutem as funções de negócio e fazem os desenhos necessários para poder documentar. Mas eu acredito que, principalmente, o que pode ser tratado como commodity vai estar na mão de pessoas que fazem isso em larga escala e vai estar melhor atendido aí. Então, eu acredito num modelo misto sempre, onde eu detenho conhecimento do negócio e eu tenho um parceiro que sabe operacionalizar. Ou seja, essa comunicação do seu centro de excelência com o negócio é naturalmente um funcionário, até para você poder ter controle, né? Gerenciar. E, claro, atividades mais commodity você delega. Você tem deve ser igual também foi na Edux e agora na Casas Bahia. Sim, eu concordo plenamente com o Sérgio. A gente tem conhecimento tácito e conhecimento explícito. O explícito vai estar em algum repositório, vai estar bem documentado, em manuais, né, em vídeos, né, gravados, né, e o tácito está na mão das pessoas, né, e aí você tem que fazer uma escolha de Sofia. Você vai estar com esse conhecimento tácito na mão de alguém que é primarizado, que é um colaborador efetivo da companhia, ou vai estar na mão de um terceiro? O quão estratégico isso é para você poder, né, ter isso na mão de um terceiro, que eventualmente tem um grau de envolvimento com a empresa, um engajamento com a empresa que pode ser diferente, né, do colaborador de longo prazo que está ali, né? Então, você tem que saber dosar isso. E aí, em suprimentos, qual que é o desafio, né, Sérgio? A gente conseguir ter contratos equilibrados com os fornecedores, para que a gente não tenha um turnover muito alto também dos terceiros, porque isso também afeta a organização, né? Então, é muito comum, como eu falei no início, né, varejo é detalhe e varejo é custo. A gente está o tempo inteiro olhando para o custo, né? Cada centavo conta. Então, é natural,
né, do negócio, você querer reduzir teu custo, ser mais competitivo e buscar sempre reduções dos seus contratos. Mas você também tem que fazer um show de cost, você também tem que entender realmente quais são os custos do fornecedor e procurar ter relações equilibradas com eles. Porque você ficar o tempo inteiro tentando reduzir, fazendo leilão eletrônico reverso, né, naquilo que é possível, né, que é comoditizável, vamos chamar assim, é um endgame que termina mal, né? Você tem que saber realmente equilibrar as coisas e ter uma proposta de valor também para o seu fornecedor que faça sentido para ele poder também manter um time adequado, te acompanhando ali no dia a dia, seja num squad, seja numa fábrica de software da vida, né? Enfim, você ter efetivamente um grupo ali dedicado e que está motivado, está no dia a dia ali, você é cliente deles, e eles estão efetivamente buscando, né, os resultados que você passou, né, com as demandas que você passou para eles. Tem que ser um modelo equilibrado. Então, a saúde financeira tem a ver com qualidade operacional. Eu não posso pegar esse parceiro e enxugar tudo. A redução de custos ela tem que ser inteligente. Eu não posso te sufocar para você perder a qualidade da operação. Lembre que o sistema vai estar na mão desse parceiro. Então, ter a qualidade Teve uma juniorização, né, nos últimos anos. E aí tem a ver com isso, né? O próprio cliente cria a situação, né? A gente viveu nos últimos anos, né, até pré-pandemia, durante a pandemia também, um movimento de escassez de profissionais de TI. Então, os salários aumentaram bastante, sejam os colaboradores próprios da organização, seja do mercado fornecedor, né, quem a gente contratava em body shops, né, em fábrica de software, tudo ficou mais caro, né, encareceu muito, inflacionou demais, né, tanto dentro quanto fora da organização. Agora parece que deu uma estabilizada, né, pelo menos esse número parou de crescer de uma maneira geral, né, deu escalar, né? De escalar, porque tivemos muitos layoffs de empresas de tecnologia nos últimos anos também, né, nos últimos meses, então a coisa deu uma equilibrada, né? Então, eu acho que o mercado é soberano, a gente está, né, caminhando para um equilíbrio nessa conta aí, mas a gente tem que estar de olho, efetivamente, né, no que a gente precisa realmente para a organização. Então, será que eu preciso de um squad all year long ali, trabalhando em várias demandas que surgem? Né? Ou eu deveria sem controle, né? Sem um controle específico, sem metas e tudo mais, né? A governança que você falou, né, Sérgio? Assim, o que se espera de cada projeto desse, o que se espera de cada squad, o que se espera de quais são os entregáveis, qual é a duração desse negócio, onde é que eu quero chegar, né? Eu sei que a gente tem que estar o tempo todo, né, revendo o modelo de negócio, né, as jornadas, né, e os squads são muito úteis nesse sentido. Mas a gente também tem que entender qual é o ponto ótimo, qual é o ponto de equilíbrio da utilização deles para os resultados que a companhia espera da gente. Essa governança traz o foco, né? Porque está todo mundo pedindo para você contratar ou para eu desenvolver uma solução que vai salvar empresas, as várias áreas da empresa. E o que a gente tem que entender é que todo mundo tem que trazer um ganho específico, porque toda decisão tomada numa empresa é uma decisão financeira. A gente está aqui para ganhar dinheiro, é isso que o jogo funciona assim. Então, aonde eu ponho menos dinheiro para ganhar o maior retorno no menor tempo? Quando você começa a fazer essa conta para tudo que você vai contratar, você começa a dizer não para algumas coisas, porque isso não está na minha estratégia, não é minha prioridade, não vai trazer o ganho. E para aquelas que você disse sim, quando eu vou fazer na linha do tempo, né? Eu não vou fazer tudo agora, eu não tenho braço, eu não tenho capacidade. Quem dera se tivéssemos capacidade financeira para fazer tudo ao mesmo tempo, não temos. A vida é uma alocação de recursos o tempo todo, né? A gente sabe disso, né? E só pegando um gancho no que você falou, um outro ponto importante, né, é a questão do papel de suprimentos, de procurement dentro dessa história toda. Então, assim, eu vi aqui algumas apresentações colocando a área de TI como uma área parceira do negócio. Suprimentos é outra área parceira do negócio, né? E a forma de atuação para permitir essas mudanças que a companhia precisa, principalmente apoiando transformações digitais, né, e o time de TI de uma maneira geral, implica numa mudança de atuação. Então, aquele modelo de fábrica, né, entra uma requisição aqui e cospe um contrato aqui, né, é um modelo que está fadado ao fracasso, é muito transacional, isso não agrega valor e não atende à velocidade da mudança que TI demanda. E a TI demanda não é só porque a TI tem os seus projetos, porque a companhia, como você falou, tem os projetos, e são vários. Alguns a gente consegue fazer, outros não, ficam para depois, ficam para o próximo ano, por um outro ciclo, né, orçamentário. E aí o que acontece? A gente tem que ter uma atuação onde o SLA ele tem que existir, obviamente, para cada tipo de contratação, né,
mas ele não é o cerne da questão, ele não é o ponto principal. A gente tem que ter, na verdade, antecipadores de demanda que estejam juntos do time de TI, preparando POCs, preparando umas provas de conceito, né? Preparando, né, o terreno para a especificação, porque é aí que a gente ganha o jogo. Não é com o vendor, não é na negociação lá na ponta. Isso é importante também. Você não quer executar a cláusula de SLA e cobrar multa, não é esse o ponto. Exatamente, mas trabalhando a especificação em conjunto com o time de TI, sabendo especificar corretamente, né? Óbvio, ninguém melhor do que quem conhece tecnicamente o tema para poder especificar. Mas se a gente puder incorporar nessa especificação, desde o seu nascedouro, pessoas que conseguem ver também a forma de botar isso no mercado via RFP, olha, você tem que se atentar para o prazo, os SLAs, não, se você apertar muito, vai vir uma proposta muito mais cara, né? Então, são detalhes importantes, né, da especificação técnica, né, que impactam no comercial, que se você tem pessoas destacadas para trabalhar em conjunto com o time de TI, o resultado final é muito melhor. Né? Interessante. Eu não queria perguntar... Desculpa, Sérgio, fica à vontade. Eu queria aproveitar, porque vocês dois tiveram uma experiência, eu acho que parecida, né? Você que veio de uma empresa, antes da Americanas, numa empresa de consultoria muito famosa por reestruturação e fazer trabalhos de eficiência, turnaround, etc. E o moço teve a oportunidade, numa outra empresa, trabalhar com a Advent, né, que é uma private equity muito famosa e é informação pública, né? O que é fato e o que é mito? Porque às vezes eu penso que essa conversa de reduzir custo, de ser eficiente, parece que é uma coisa, puxa, né, não dá voto, ok, tenho que cortar a unha toda hora, essa é a resposta, né? Mas o quanto que essa experiência, né, em empresas de reestruturação, trabalhar com private equity, o quanto que é mito e o quanto que é fato, essa redução a qualquer custo e mãos de tesoura? Você abordou 2 pontos. Primeiro, você falou que custo é igual a unha. Eu não consigo não lembrar do Fábio Quintão me falando isso várias vezes, que se tem que sempre olhar para isso. Então, não consigo não lembrar do Fábio Quintão. Não é cortar custo a qualquer custo. Nunca é sobre isso. É melhorar a performance. Porque, às vezes, é aquela história de quando você vai parafrasear que cortar custo, você corta na carne, vai no osso e tal, você perde qualidade, você perde identidade. E os negócios precisam ter identidade com o cliente. Então, você não pode perder a qualidade do ponto do seu cliente chegar na sua gôndola, no caso de varejo, por exemplo, não reconhecer a organização, a limpeza. Então, você não pode simplesmente cortar custo. Agora, tem uma série de ociosidades, tem uma série de subcontratações ou supercontratações. Você contrata 2 vezes para fazer a mesma coisa, e isso você tem que olhar. Tá? Isso é inaceitável, digamos assim. Isso é inaceitável. Mas olhar para trás, para aquilo que foi contratado, e normalizar as contratações que estão feitas aqui, e voltamos na governança, não tem como fugir dela, principalmente contratar bem daqui para frente. Entender o que contratar, escolher o que contratar, escolher as brigas que você vai brigar daqui para frente, porque é isso que vai te fazer vencer a guerra. Né? Então, eu não acredito, mesmo tendo um quê de reestruturador e de conhecer do negócio, você não pode simplesmente, por mais que às vezes as necessidades, a situação te obrigue, que você tenha a necessidade, você tem que tomar cuidado de não perder a identidade. Perfeito. E como foi com a Advent? Mãos de tesoura ou nem, não é isso? Tem aquele filme famoso, do Edward Hands of Scissors, né? Não foi assim, não. Na verdade, foi um projeto que a gente fez, né, obviamente com a Advent sendo, né, um grande stakeholder, um grande sponsor do projeto, né, onde se olhou para a companhia como um todo, os grandes, né, centros de custo. E aí, primeira coisa, normalmente, pessoal, a gente tem um orçamento, né? E esse orçamento parece que é referência para tudo, né? E ele é uma referência, mas ele é uma obra fictícia. Mesmo que você faça um ZBB, um Zero Based Budget, né, você não necessariamente precisa incorrer naqueles custos. Se você puder economizar o que foi liberado para você no seu orçamento, melhor para a companhia, melhor para o acionista, para o investidor, né? Então, assim, esse é um conceito importante. Não é porque está aprovado no orçamento, dentro de um ciclo orçamentário, que eu vou executar aquele valor, seja CAPEX, seja OPEX. Não, mas o CAPEX a gente aprovou, tem
tem um resultado financeiro interessante se a gente fizer aquele projeto, então vamos fazer aquilo ali, temos que gastar o CAPEX, se fizer menos do que a gente colocou, ficou ruim, se fizer mais também ficou ruim, tem que acertar na mosca o CAPEX, né? Essa é uma tendência, a gente escuta muito isso, mas o importante, né, dentro desse projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, em conjunto com algumas consultorias, e especificamente com a Advent, né, acompanhando de perto, lado a lado com a gente, mito que a gente saía tentando reduzir qualquer tipo de custo da companhia de qualquer jeito. Isso é mito. Isso é mito. Verdade é que tinham oportunidade, tinham sinergias que poderiam ser obtidas, às vezes de trabalhos em duplicidade, como você acabou de citar, né, Sérgio? Às vezes duas áreas pedindo a mesma coisa em contratos diferentes. Por que não consolidar? Por que não fazer um bid único? Por que não otimizar aquele serviço e botar disponível para várias áreas da companhia? Né? Porque muitas vezes se perde a visão do todo. Cada um faz no seu silo, aprova o seu orçamento, tem os seus contratos e cada um bota o seu contrato debaixo do braço. E não quer dividir com ninguém. Não, mas quem que vai fazer a gestão desse contrato? Se eu for compartilhar com mais de uma área, quem vai ser o responsável pela grana? Né? Quem que vai estar acompanhando ali a medição, né? E fazendo, eventualmente, o rateio disso para as demais áreas? Então, isso foi um game changer. Você conseguir realmente entender, né, que existem contratos que podem ser compartilhados, que você pode fazer uso da sua escala melhor, né, consolidando demandas, que você pode ir para o mercado mudando o teu modelo de contratação, em vez de você ficar cobrando determinados SLAs do fornecedor e tudo mais, você pode ir para o mercado compartilhando, inclusive, parte do resultado. Contratos de marketing, poxa, tem muita oportunidade nesse sentido, né? Se você ficar só pagando ali, FII da agência, e sem comprometer a agência com o resultado da companhia, né, no final do dia, você está gastando dinheiro ali que você não sabe se está virando vendas ou não. Né? Falando sobre o budget de tecnologia, é uma trilha, é um objetivo, é uma linha futura a seguir. Mas ele não pode te engessar, porque a tecnologia muda. As necessidades do negócio mudam. Né? Quem preparou o budget para AI em 23? Ninguém. Né? E a AI chegou, virou uma necessidade, a gente teve que investir nisso. Claro. E teve que colocar no pipe, né? Teve que observar a linha, teve que seguir as restrições budgetárias, óbvio, né? De novo, o varejo, principalmente, com as restrições que tem marginais aos custos, mas tivemos que investir, porque a gente não podia, o negócio não pode parar. Agora, essa abordagem de reduzir custo, né? Muitas vezes, quando você chega e corta esse mato alto, né, quando você chega e vê um monte de oportunidade, já sai executando, vou lembrar do Quintão também, né, tem situação que a TI é self-funded. Né, então, são benefícios, não significa que a qualidade da operação piorou, não está em jogo a disrupção de forma alguma da operação, não é isso, né, mas pode colaborar substancialmente com novos investimentos. As empresas, elas tendem, aí, essa ociosidade que a gente menciona aqui na nossa discussão, as empresas tendem a olhar para custo quando aperta o calo. Né? E, às vezes, pode ser tarde demais, pode não ter, é point of no return, porque eu já estou tão sufocado que eu não tenho nem tempo de voltar atrás e, enfim, me deparo com uma ineficiência operacional que me para a operação. Então, desafiar o tempo todo em olhar para custo, em olhar para produtividade, essa identidade que eu mencionei, mas parar de contratar de qualquer jeito e começar a governar as coisas como tem que ser governadas, isso sim vai fazer diferença. Porque quando você tiver um problema, vai ser muito mais fácil se adaptar. Bom, isso que está entrando, né, é bom para as empresas do Brasil. A gente, né, eu estou entendendo que a gente está num outro patamar, né, de gestão. Eu queria agradecer vocês dois. Alguma consideração final que vocês queiram colaborar? Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e compartilhar com todo mundo um pouco do nosso conhecimento aí. Obrigado pelo convite. Prazer, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.